função vai ser bem útil quando nós quisermos fazer algum tipo de agrupamento, juntar tudo em uma única string. E talvez se ela não existisse, seria um pouquinho mais complexo de a gente chegar no mesmo resultado. Eu vou abrir aqui o arquivo, tá? Para a gente poder visualizar um arquivo de exemplo, para que possamos entender melhor como a função vai se comportar e qual o objetivo que ela se propõe a resolver. Aqui eu tenho essa planilha bem simples, então imagine esse campo aqui em azul, que seria o nome dos países, e isso aqui fosse um resultado de uma select. E você quer obter esse resultado dessa forma, concatenado em uma única string separado por vírgula. Então essa função ela tem essa característica. Se analisarmos aqui na planilha 1, nós temos aqui um exemplo de uma consulta que nós vamos fazer. É uma consulta simples, ele vai fazer um agrupamento por ano, fazendo o cálculo da somatória de frete, e depois ele agrupe quais foram os países relacionados àquele período. Seria 2010, ele vai fazer um agrupamento assim, tudo em uma única célula, separado por vírgula. E aí a gente vai imprimir esses resultados em um arquivo .json. O resultado é isso, o objetivo da consulta e o resultado que ela se propõe a entregar. Eu vou abrir aqui o terminal para que possamos realizar aqui alguns comandos. Eu vou dar um Ctrl mais aqui, então eu vou dar um clear para limpar a tela. Eu vou aumentar aqui, depois a gente diminui, tá? A primeira coisa, vamos dar aqui um CD no nosso cartão de memória, SD card. Dentro dele vamos acessar a pasta Documents e também a pasta SQLite. Beleza, dá um clear aqui. Dando um ls, nós temos alguns arquivos ali. Esse arquivo file.json é um arquivo que a gente pode utilizar, deixar ele aqui para não ter problema. Eu vou dar um rm-rf e vou remover esse arquivo file.json. ls, pronto, só temos o arquivo de vendas. Vamos dar aqui um SQLite 3 tab, ele já pega ali a base de dados automático e vamos acessar o banco. Perfeito. A primeira configuração que eu vou fazer é uma configuração de modo de impressão aqui, ou saída, que é a JSON, ou seja, eu vou imprimir os resultados de uma consulta através de um formato JSON, tá? A próxima etapa é o output. Esse comando ele vai apontar qual vai ser o arquivo que ele vai jogar as informações. No meu caso vai ser um arquivo chamado file.json. Se ele não tiver o arquivo criado, ele vai criar. Aqui eu posso passar o caminho, tá? O path. Nesse caso eu vou criar aqui direto da pasta, por isso que eu não especifico nenhuma pasta aqui anterior, tá? Então ele vai criar nesse arquivo. Perfeito. Dá um enter. Se eu der aqui um ponto tables, ó, ele não aconteceu nada. Porque a saída agora está aqui no nosso arquivo. A saída foi impressa aqui, tá? Vamos acessar aqui a pasta. Aqui, a pasta documentos. Aqui em SQLite tá ali, ó, o arquivo file.json, certo? Já estou. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele aqui, vou vir mais, abrir com. Ó, ele imprimiu, tá? Mas não é nesse arquivo que eu quero. Mas tá ali, ó, as tabelas, tabela produto, tabela de vendas e vendedores. Eu vou fechar esse cara. Eu não quero abrir nesse editor aqui. Perfeito, está aqui, ó, a primeira impressão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso terminal e vou utilizar um outro comando que a gente já utiliza, ponto esquemas. Na verdade é ponto esquema, assim, ó, beleza. Se viermos no nosso arquivo aqui, ó, ele vai pedir para atualizar, porque teve alterações, está ali, ó, ele imprimiu os esquemas da tabela. Beleza? Está funcionando, ele já está imprimindo ali, não é mais um terminal. Então vamos criar aqui a primeira consulta. Select na
coluna vendedor, eu vou dar um eles aqui para ela, vendedor, certo? E aqui a gente vai chamar a função. Eu vou fazer o seguinte, tá? Como a gente só vai utilizar uma única vez, eu vou fazer uma consulta assim, tá? Quebrando em várias linhas para facilitar, só que aí eu perco o reaproveitamento, tá? Então vamos utilizar aqui a função group concat, e aqui dentro ela vai concatenar o resultado de um distinct. Aonde? Em que campo ele vai fazer uma distinção? Na coluna aqui de país. Aqui eu vou dar um nome para essa coluna de países. E aqui eu vou especificar o from. Vai ser aonde que ele vai fazer. Na minha tabela de vendas. Para que ele não faça impressão de todos os nomes dos países, a gente vai utilizar aqui uma cláusula de verificação, tá? Um where, onde na coluna aqui, onde na coluna vendedor, ele faça aqui uma verificação apenas para a vendedora Ana, tá? Então ele vai fazer um filtro e no final aqui a gente dá um group by, só para ele fazer uma classificação por vendedora. Eu acabei escrevendo a consulta errada, faltou colocar uma vírgula, então eu reescrevi ela aqui. Então vamos dar um enter, perfeito. Ele executou a consulta e vamos analisar aqui o resultado. Vamos vir aqui, ó, no nosso arquivo. Vai pedir para atualizar porque teve novas inserções. Está ali, ó. Ele realizou o filtro do vendedor, colocou qual foi o vendedor, depois aqui na frente colocou o nome dos países, tá? Então funcionou bonitinho. Então você percebe como é que é a saída dessa instrução, certo? Agora vamos fazer aquela consulta de agregação por ano, somatória de frete e os países específicos, tá? Então aqui vai ser um select, eu vou chamar de ano porque esse campo não existe, ele vai ser resultado de uma subselect. Aqui vamos colocar um sum, no campo chamado de total, que também vai vir aqui de uma subselect, vírgula. Aqui a gente vai dar um grupo concat. Eu vou fazer assim, tá tudo junto, porque se tiver algum erro eu reaproveito a linha aqui. Então group concat. Aqui mesma coisa, ele vai fazer um distinct em um campo chamado país, que não existe ainda, mas vai vir de uma subselect. Aonde? No campo aqui eu vou abrir parênteses e vou escrever a subselect. Select aonde? No campo ano pedido. Aqui eu vou dar o nome, tá? As ano. Depois no campo da tabela chamado de frete, mesma coisa. As total, aqui na verdade era ali em cima, né? Eu passei total, era para ser chamado de frete. Então aqui eu coloquei total, tá? É para somar o frete. Então para ficar bonitinho aqui, ó, eu vou colocar frete. E ali em cima eu modifico. Coloca frete e aqui eu já aproveito e dou um nome. As total. Beleza. Esse resultado aqui do grupo concat, eu vou dar um nome para ele. As países, vai ser um agrupamento. Beleza. Vamos continuar com a consulta. Então demos o nome aqui do frete, do campo frete, certo? Vamos colocar mais uma vírgula. Aqui vamos especificar o campo país, as país, e aqui especificamos a tabela dentro da subselect from tb underline vendas. Vamos fechar e vamos dar um group by no campo ano. Beleza, se essa consulta estiver certinha eu vou dar um enter aqui. Opa, deu um erro aqui, tá, ó. Escrevi errado, então é a vantagem da gente poder escrever tudo em uma única linha. Então eu vou fazer assim, ó, para facilitar, e vou arrumar aqui. Agora sim, vou dar um enter. Opa. Beleza, pessoal, eu acabei escrevendo ali o select, o grupo by errado, então agora eu vou dar um enter. Beleza, ele executou. Faltou especificar aqui um detalhe, tá? Que é uma métrica de tempo que a instrução demorou. Então eu vou dar aqui um ponto timer. Opa.
.timer_on, tá? Eu vou especificar aqui novamente, tá, o output para que ele possa subscrever o arquivo file.json e colocar o novo resultado agora. Então, beleza. Agora eu vou voltar aqui e executar a função. Agora foi, ele deu o resultado aqui. Esse resultado ele não é impresso, tá, no arquivo, tá bom? É apenas aqui no terminal. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é o tempo. Aí facilita a gente saber que deu tudo certinho. Pronto. Vamos vir aqui e atualizar, e está aí, ó. Ele imprimiu o agrupamento por ano, tá ali, ó, 2009, 2010, 2011, tá escrito o total, e depois vem o valor, e aí vem os países, tudo agrupado ali em uma única linha. Então é isso aí, pessoal, é uma função bem simples. Aqui nós podemos depois colocar agrupamentos, filtros, né? Eu posso fazer um filtro tanto no select interno como no externo, enfim, isso aí a gente vai verificando depois. Então é isso, muito obrigado pela atenção, nos encontramos na próxima aula, fica com Deus, um forte abraço, fui!